Muitas vezes quando se fala em evolução de software, fala-se também manutenção de software. Então são dois conceitos muito associados, o conceito de evolução de software e manutenção de software. Eu vou explicar algumas coisas associadas ao conceito de manutenção dentro do guarda-chuva de evolução. Então, um pouco sobre o que é manutenção de software. Uma coisa que é bem característica da manutenção de software é essa classificação aqui. Então, praticamente todo livro de engenharia de software que você vai ler um pouco sobre manutenção de software, ele recai nessa classificação, que são os 3 tipos principais de manutenção. Então, o que é manutenção? Basicamente é o processo geral que você muda o sistema depois que ele entregue ao cliente. E tem 3 tipos principais de manutenção já consolidados na literatura de engenharia de software. São as manutenções corretivas, aquela manutenção que você faz para corrigir bugs, corrigir defeitos. Então você entregou o produto ao cliente, entregou o software ao cliente, o sistema, o cliente usou e encontrou um bug. Sei lá, era para emitir um relatório, o relatório está comendo algumas linhas, tem alguns itens que não estão sendo mostrados no relatório. Era para somar e não está sendo somado adequadamente. Sei lá, o software não faz o que se espera, aparece uma tela azul quando ele faz determinada sequência de passos, uma tela de erro global do sistema. Então esse tipo de manutenção é a manutenção corretiva, que é você corrigir um bug, corrigir uma coisa que não está funcionando corretamente. Tem a manutenção adaptativa, que é você mudar, portar para um novo, para uma nova plataforma, por exemplo. Então seria adaptação para uma nova plataforma. Então você desenvolveu para, como eu disse, para Android e aí quer portar para iOS. Então isso é uma manutenção adaptativa. O software não tem um bug, ele funciona corretamente, mas ele atende um determinado segmento de pessoas, um determinado segmento de mercado. Você quer portar e atender um outro segmento, um novo sistema operacional, um novo hardware, você vai fazer uma adaptação. Não é uma correção de defeito, mas sim uma adaptação para uma nova plataforma, um novo contexto. Isso é manutenção adaptativa. E o terceiro tipo é a manutenção evolutiva, que é aquela que você faz para incluir novas funcionalidades. Então, de novo, o software não tem defeito, não é uma manutenção corretiva, pelo menos esse tipo de manutenção não é corretiva, que é a evolutiva. Você não vai corrigir um defeito, você também não vai portar para um novo sistema operacional. Você vai fazer incluir novas funcionalidades. Então ele já fazia isso, e agora o cliente quer que faça isso aqui também, quer que faça uma nova coisa. Então isso é a manutenção evolutiva, que é incluir novas funcionalidades, atender novos requisitos do cliente. Então, são mudanças para adicionar funcionalidade, para chamado manutenção evolutiva. O interessante dessas 3 tipos de manutenção é que às vezes as pessoas acham que a maior parte do recurso é gasto, recurso para pensar em horas de trabalho da equipe de desenvolvimento. A intuição, o senso comum da maioria das pessoas acha que esses recursos são empregados na maioria dos casos para correção de defeito, manutenção corretiva, que não é verdade. Essa figura do livro mostra isso. É uma figura genérica, mas baseada em dados reais de vários estudos, vários sistemas que foram analisados, e percebeu que a grande maioria dos recursos são investidos para adição de funcionalidade, para manutenção evolutiva, que é atender novas funcionalidades, novos requisitos do cliente. Praticamente 2/3 disso, uns 65% dos recursos são gastos das horas trabalhadas da empresa, que tem a ver com a evolução, obviamente, tem horas associadas a desenvolvimento, mas o que é associado à manutenção e evolução, quase 2/3 é gasto para atender novas funcionalidades, novos requisitos do cliente. Enquanto 18% aproximadamente é gasto com adaptação com uma nova plataforma, e apenas 17% é gasto dos recursos, é gasto realmente para correção de defeito. Isso pensando nos recursos que são alocados à manutenção de software, os 3 tipos de manutenção. Agora olhando para o outro lado, comparando então a manutenção, todas as atividades de manutenção com a atividade de desenvolvimento. Então tem ainda essa parte interessante, que a manutenção ela é muito mais cara que o desenvolvimento num sistema típico. Então se você faz um sistema novo e ele custa X, provavelmente para manter esse sistema útil por um longo período de tempo, pelo menos uns 10 anos, esse estudo foi feito em sistemas que duram por pelo menos 10 anos, se você gastou X para desenvolver, você vai gastar mais 3X, 3 vezes mais para manter ele útil por esse período de tempo. Então no livro é discutido que você tem que pensar nisso. Você faz um contrato de desenvolvimento e que vai prover suporte por 5 anos, por 10 anos, você tem que pensar que não é o custo não é só o que você vai gastar para desenvolver. Tem que pensar que o custo vai ser o que você vai gastar para desenvolver, mais 3 vezes aquilo que você vai gastar para manter. E ele usa essa justificativa para você já planejar o seu desenvolvimento
pensando que evolução é uma atividade de desenvolvimento. Então, você tem um custo X para desenvolver, tem que pensar que a manutenção e a evolução é a continuação desse processo. Então você tem que orçar isso. Ele inclusive argumenta que os softwares hoje em dia não são desenvolvidos do zero mais, geralmente eles são desenvolvidos a partir de outro software. Então a empresa já se especializa no domínio de mercado, especializa naquele tipo de sistema, por exemplo, sistemas de comércio eletrônico, e quando chega uma nova demanda, um novo cliente, aí para aquele novo cliente ele na verdade vai pegar o conhecimento, o artefato que ele já fez antes e customizar para o novo cliente. Então, muitas vezes o sistema não são feitos do zero, e por isso que o custo de manutenção às vezes é tão caro também, porque não é simplesmente você desenvolver uma nova coisa, é você adaptar coisas existentes para um novo contexto. Essa figura do livro sumariza isso que eu disse, de que muitas vezes o custo de desenvolvimento é só uma fração, é 1/4, 25% do custo total do software. 3 vezes mais que isso tipicamente é gasto para manutenção. Então, se você gasta 100 para desenvolver, provavelmente vai gastar mais 300 para manter ele, se esse sistema for usado por pelo menos uns 10 anos, um sistema que tem vida útil longa. Obviamente que nem todo sistema se enquadra nessa categoria. Tem sistema que você faz protótipo, por exemplo, um app de celular que você faz e coloca lá na nuvem, disponibiliza para as pessoas baixarem e não faz manutenção mais naquilo. Quem usar vai ter que usar do jeito que está. Então, esse tipo de sistema não se enquadraria nessa fração, mas sistemas típicos que foram feitos, sistemas grandes, com muitos usuários, foram feitos para durar por um longo período de tempo, que vai ser mantido por um longo período de tempo, a fração tipicamente é essa, baseado em estudos de sistemas reais. Então, no livro também ele cita os trabalhos que foram baseados nesses dados. E partindo do pressuposto, então, assumindo que a manutenção é muito mais cara que o desenvolvimento, o que você pode fazer então para tentar ter lucro com isso? Qual que é o planejamento que você deve fazer? Então, uma sugestão que é dada no livro, uma discussão que é feita, é que muitas vezes é bom você investir em desenvolvimento, porque desenvolvimento, se você fizer feito, você fizer bem feito, você vai baixar o custo de manutenção depois. Então, normalmente vale a pena você investir em desenvolvimento, fazer o desenvolvimento bem feito, aplicar boas técnicas, comprar ambientes sofisticados, investir em software para, por exemplo, teste automatizado, investir em treinamento. Então, você investir em desenvolvimento, você vai recuperar esse recurso depois. Então, fazer o software bem feito na primeira vez, investir em desenvolvimento para fazer com qualidade na primeira vez, normalmente você vai ter o retorno de volta, porque a manutenção vai ficar mais barata. Então, a manutenção é muito mais cara do que o desenvolvimento, você vai recuperar esse investimento inicial que você fez num desenvolvimento bem feito. Então, tem alguns exemplos aí de investimentos que você pode fazer no desenvolvimento e que visa melhorar a qualidade do seu software e com isso você recuperar o recurso que você investiu. Essa figura aqui meio que ilustra esse conceito, onde tem 2 sistemas, supondo que seria, por exemplo, o mesmo sistema, e aí no primeiro caso seria você não se preocupou tanto com a fase de desenvolvimento, fez do jeito que dava, sem se preocupar com a qualidade, ou melhor, o primeiro caso é o caso que você investiu no desenvolvimento, então o recurso que você alocou no desenvolvimento foi maior, então a parte cinza mais escura aí é o que você investiu em desenvolvimento. Então você fez desenvolvimento melhor, mais modular, investiu em treinamento, software mais adequado, ficou mais caro o desenvolvimento, a parte cinza escura ficou mais clara, em compensação o custo total do software ficou mais baixo, que a fase de manutenção ficou mais barata. Então praticamente nesse caso aí ficou meio a meio, você gastou 200 em desenvolvimento e depois você gastou mais 200 para manter esse software, total ficou 400. Enquanto no segundo caso, aquele caso que você não investiu tanto em desenvolvimento, fez com que tinha, o recurso que tinha, sem se preocupar com a qualidade, tanto com a qualidade, com isso o custo de desenvolvimento ficou mais baixo, então não foi 200, foi 180 por exemplo. Mas depois você vai ter um custo muito mais alto para manter esse software. Então, se você não fez bem feito da primeira vez no desenvolvimento, você economizou no desenvolvimento, então economizou nesse caso aí 20, depois você vai ter que pagar a conta, porque você vai ter um software de baixa qualidade, a manutenção vai ficar muito mais cara. Então, nesse caso aí, o custo total ficou em 500, juntando desenvolvimento com manutenção. Apesar do desenvolvimento ter sido mais barato, o custo total do software a longo prazo foi mais caro. Isso aqui também é só hipotético, foi baseado em estudos anteriores, mas note que não tem nem aí os valores reais, então, valores numéricos de 100 a 500, mas só para ilustrar o conceito, baseado em estudos reais,
mas não necessariamente esses dados aqui são dados reais. Então, já que você tem essa consciência de que tem que desenvolver com qualidade da primeira vez, o que você deve fazer para tentar economizar a longo prazo? Qual que é a preocupação que você pode ter? Quais fatores que você vai considerar para tentar contornar esse custo aí do custo total da evolução de software? Então, no livro é discutido 4 fatores principais que podem aumentar ou diminuir o custo de manutenção de software, que é a estabilidade da equipe, responsabilidade contratual, habilidade do pessoal e idade e estrutura do software. Então tem slides para discutir esses 4 itens aí. Então, vou discutir cada um, um pouco sobre cada um, mas no slide tem a definição, pelo menos a essência da definição. Obviamente o texto é um pouco mais detalhado. O que seria a equipe, ou a estabilidade da equipe? Por que isso influencia o custo da manutenção? Se você tem uma equipe mais estável, uma equipe desenvolvedora há mais tempo, por exemplo, programadores que trabalham com você há 5 anos, que já desenvolveram vários projetos daquele tipo, em domínios similares, isso tende a baixar o custo de manutenção, porque as pessoas já têm conhecimento, as pessoas já têm expertise naquele domínio, as pessoas são as mesmas que desenvolveram outros sistemas parecidos, por exemplo, e a tendência é que o custo de manutenção, nesse caso, fique mais baixo. Então, o custo de manutenção pode ser reduzido se tem uma mesma equipe, as mesmas pessoas que estão trabalhando juntamente por um determinado período de tempo. O segundo item que é responsabilidade contratual, diz que quem é responsável no contrato pela manutenção, isso pode influenciar o custo. Por exemplo, se o cliente trabalha com 2 empresas separadas, uma empresa A que desenvolve o software e uma empresa B totalmente independente para manter depois. Se o cliente faz o contrato dessa forma, a empresa que desenvolve não tem responsabilidade de fazer o negócio com qualidade, porque ela sabe que não vai ser ela que vai manter. Eu vou desenvolver, investir o mínimo possível para não gastar muito com o desenvolvimento, eu quero maximizar o meu lucro, vou fazer o software de qualquer forma, vai fazer um software barato para mim, para maximizar meu lucro, e depois a outra empresa que vai manter, que se vire para manter o software. Então tem essa questão aí que, se você tem a mesma empresa que desenvolve e mantém, a tendência é que a empresa faça bem na primeira vez, desenvolva com qualidade, porque ela sabe que depois vai facilitar a manutenção. E aí o custo total do software cai naquele caso do sistema ali, que o custo total do software vai ser mais baixo. Se você tem contratos diferentes de desenvolvimento e de manutenção, com empresas diferentes, então vai cair no caso 2, onde a empresa que desenvolve vai tentar maximizar o seu lucro e fazer o software mais barato possível, exigindo o mínimo de recursos possível. E aí a empresa que mantém vai ter que pagar a conta, vai ter que fazer a manutenção de um software de baixa qualidade, vai gastar muito mais por isso. Outros 2 fatores que impactam também no custo de manutenção de software: habilidade pessoal, também intuitivo, né? Se você tem pessoas mais experientes, a tendência é que seja mais facilitado o desenvolvimento e a manutenção. Aí o porém que é discutido no livro texto, é que normalmente as empresas subvalorizam a atividade de manutenção. Então colocam os estagiários, os programadores júnior, para fazer a atividade de manutenção. E essas pessoas não são muito qualificadas para a tarefa. E com isso acaba ficando caro, porque se o problema poderia ser resolvido facilmente por uma pessoa experiente, vai demorar a resolver, vai ficar caro para resolver, porque a pessoa não é tão experiente. Então tem esse problema aí no mercado de maneira geral. Obviamente tem empresas que são diferentes, mas a observação geral é que muitas vezes as empresas subvalorizam a atividade de manutenção, colocam suas pessoas mais experientes para desenvolver novas demandas, até porque as pessoas preferem desenvolver novas demandas. Então as pessoas mais sênior, que têm mais poder de decisão na empresa, preferem ficar na atividade mais desafiadora, que é desenvolver novos sistemas. E aí a atividade de manutenção, de manter o software depois, é renegada para as pessoas menos qualificadas, e com isso as pessoas às vezes não têm a qualificação adequada para a tarefa, ou não tem treinamento. Por exemplo, a empresa não investe tanto em treinamento dessas pessoas para elas fazerem o serviço com qualidade. O último item, que é a idade e estrutura do programa, também intuitivo. Quanto mais antigo o software, mais caro, mais problemático é a manutenção. Então está até associado às leis de Lehman que a gente viu, que o software com o tempo se torna mais complexo, então se torna mais difícil de manutenção. Então essa reflete aí no custo de manutenção. O software que foi desenvolvido há 2 anos é um software que a estrutura ainda está boa,
é manutenção mais barata. Um software que foi desenvolvido há 10 anos, as pessoas já não conhecem aquele código mais, muitos já saíram da empresa, o próprio código já se corrompeu ao longo dos anos, muito mais caro. Então, quanto mais tempo o software tem, mais comprometida a sua estrutura interna, mais caro tem de ser a manutenção desse software. Manutenção de software também está no capítulo 9 do livro de Somerville, mas tem uma seção dentro do capítulo especialmente para manutenção, que é a seção 9.3, manutenção de software. Ele discute esse conceito associado à manutenção dentro do capítulo de evolução de software.